Fala família, bem-vindos à quarta aula de Escatologia da Escola Escritura. Bom, vamos lá, hoje nós vamos iniciar a nossa quarta aula, né? Nós hoje vamos falar sobre o fato de que a igreja, ela não é o Israel de Deus. Então nessa aula a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre esse fato curioso, porque muitas pessoas confundem, né? Elas acham que a igreja ela é o Israel, confunde, chama a igreja de Israel. Nós precisamos entender, assim como já compreendemos nas últimas aulas sobre a separação dos povos, por exemplo, né? Em relação ao fato de que existe o povo judeu, o povo gentio e a igreja. A Bíblia sempre está tratando a respeito desses três destinatários, né? Esses três tipos de povos, e nós precisamos entender um pouco mais sobre isso aqui para que a gente não fique confundindo as profecias que diz a respeito de escatologia. Então, existem textos que algumas pessoas usam para dizer que são o Israel de Deus, né? Muitas igrejas, muitos líderes gostam de usar essa expressão de que eles são o Israel de Deus, só que não somos, a igreja não é o Israel de Deus. E essa aula eu quero falar um pouquinho aqui com vocês a respeito disso. Lá em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 26 até o 28, nós vamos ler o seguinte: se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Então aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior ou física. Então é interessante porque Paulo aqui ele está tratando um respeito de um assunto que eu acho muito curioso, porque ele fala que aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, ou seja, obedecem à palavra mesmo não sendo o povo da aliança, né? Aqui Paulo está falando do povo gentio, que era um povo que, por mais que não tivessem a aliança abraâmica da circuncisão, eles mesmo assim cumpriam e obedeciam a palavra de Deus. Então, Paulo ele começa a falar aqui que não adianta você ser da circuncisão, não adianta você ser da aliança e você ser uma pessoa que não cumpre, não obedece aquilo que a palavra de Deus ela diz. Amém? Então, o sinal, né, a circuncisão, ela faz, né, o descendente, a aliança, ela faz o descendente? Não, mas o descendente é quem vai gerar a marca do sinal, a marca da aliança. Então, esse é o contexto que Paulo está falando. Porque tem muitas pessoas que podem ser judeus, têm aliança, mas não obedecem à palavra. Assim como tem pessoas que são gentios, que não têm aliança abraâmica da circuncisão, mas obedecem à palavra. E a gente sabe que no que nós vivemos hoje, isso não importa mais. Essa questão de ser tão apropriado com as coisas de Israel, com as coisas dos judeus, porque isso foi quebrado desde quando Paulo começa a pregar, né, e desde quando ele começa a ser o apóstolo dos gentios, né? Porque judeu é aquele que é interiormente, né? Não a igreja, mas sim judeu. Então aqui também nós estamos falando de uma questão de descendência física, né? O povo o Israel de Deus, ele é o povo que vem de uma descendência de sangue judaica, hebreia, amém? Os israelitas, esses são o Israel de Deus. Porém, até mesmo o Israel que se converte ao evangelho, o povo judeu que se converte ao evangelho, que nasce de novo por meio da salvação em Cristo Jesus, essa pessoa deixa de ser judeu e ela se torna a igreja, porque não tem a ver mais com algo que é marcado no meu corpo, tem a ver com aquilo que é transformado no meu coração. Então nós nos tornamos a igreja de Deus a partir do momento que eu nasci de novo. Então até mesmo o judeu que nasceu de novo, ele não é mais judeu, ele não é somente um povo, um israelita espiritualmente falando, mas ele é a igreja de Deus, ele é a igreja de Cristo, amém? A igreja é a igreja, judeu é judeu e gentio é gentio. A igreja não é o Israel de Deus, a igreja é a igreja. Todos aqueles que nascem de novo por meio da salvação em Cristo Jesus se tornam a igreja, espiritualmente falando. Paulo, por exemplo, explica isso aos Gálatas, lá em Gálatas 6, do 14 ao 17, quando ele diz:
quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. Olha o que Paulo fala. Ele fala que de nada vale ser circuncidado. O que importa é ser uma nova criatura, uma nova criação. Aí ele fala, paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Ou seja, quem são aqueles que andam conforme essa regra? Aqueles que não valem mais a circuncisão, aqueles que são nova criação. A igreja. Quem é que estaria andando de acordo com essa igreja? É a igreja, de acordo com essa regra. Aí ele fala, e também sobre o Israel de Deus. Então Paulo ele vai fazer uma distinção aqui entre a igreja e entre o Israel. Ele fala, paz e misericórdia estejam sobre todos aqueles que andam conforme essa regra. Que regra? Da nova criação, do novo nascimento, a igreja de Deus. Aí ele, vírgula, aí ele continua. E também sobre o Israel de Deus. Então, ele faz uma separação aqui de dois povos. A igreja e Israel. Aí no versículo 17 ele fala, sem mais que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Então nós percebemos, né, que o drama da época era o povo querendo se circuncidar sem ser judeu. O povo queria circuncisão mesmo sem ser judeu. E Paulo ele começa uma briga ali, inclusive com o apóstolo Pedro, se você ler a carta aos Gálatas, porque Pedro queria oferecer a circuncisão até mesmo para o povo gentio que não era judeu, que não tinha aliança de Abraão. Então Paulo está querendo falar que não tem essa necessidade de vocês procurarem circuncisão, porque não importa mais quem é circuncidado, o que importa é ser a nova criatura, o que importa é ser a nova criação, para que nós possamos nos tornar a igreja de Deus. Talvez você se pergunte, o que isso está fazendo sentido com escatologia? Gente, entenda uma coisa e deixem algo gravado na sua mente. Escatologia não tem a ver apenas com estudar sobre o fim, sobre coisas ruins que vão acontecer na Terra. Escatologia fala a respeito do nosso futuro, a respeito de algo que nós vamos viver na eternidade. E cada uma dessas realidades que eu vivo agora aponta para esse futuro. Eu preciso entender quem eu sou primeiramente hoje, qual é a minha posição, o que foi que Cristo me deu, sabe? Essa é a minha realidade. Eu sou a igreja, sabe? Nós juntos fazemos parte desse corpo. Então, eu sou a igreja de Deus, né? É claro que não confunda aqui no sentido de achar que você sozinho é a igreja. Eu falo isso no sentido de que nós somos esse povo. Amém? No coletivo, nós somos a igreja de Deus. Então, eu faço parte do povo que é a igreja. Amém? Nós não somos Israel, nós não somos judeus, a não ser que você tenha descendência judaica. Né? Então, Paulo está quebrando esse conceito aqui. E Paulo fala que circuncisão ou incircuncisão não é nada. Qual é a regra? Qual é o propósito? Qual é a prioridade? Nascer de novo. Sabe? A igreja, os que nasceram de novo, nós andamos segundo essa regra. O Israel de Deus é Israel. Agora, a igreja é a igreja. Lá em João 10, no versículo 14, Jesus faz a distinção e aponta para a realidade da igreja quando ela foi instaurada. Lá em João 10, 14, ele diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. Então Jesus fala que ele é o bom pastor, que ele conhece as suas ovelhas e que elas também o conhecem. Aí no versículo 15 ele fala, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá só um rebanho e um só pastor. Porque aqui nessa época de João, antes de Jesus morrer, Jesus estava tratando diretamente com o povo judeu, com o povo de Israel. Porém, Jesus já tinha na sua mente a questão de que um dia ele iria morrer e ressuscitar para que outros povos pudessem ser alcançados. Então é por isso que Jesus faz aqui essa distinção de que eu estou pregando para vocês, vocês são as minhas ovelhas, mas eu também tenho ovelhas de outro aprisco, que ainda não me conhecem, mas um dia vão me conhecer. Então aqui também Jesus já está tratando da realidade da igreja, porque ali Jesus está pregando para o povo judeu, para o qual ele veio, né? Ele veio para o povo judeu, ele veio para o povo de Israel, mas nós sabemos que o povo de Israel rejeita Jesus, né? Naquela época foi o povo judeu que o matou, que o crucificou, muitos não acreditaram em quem ele era, então, inclusive o exemplo da figueira que foi amaldiçoada, ela é um próprio exemplo de que Israel, né, rejeitou a vinda do Cristo, então Jesus abriu as portas para que outras pessoas também o conhecessem. Esse já era o propósito, porque o propósito de Jesus era que o povo judeu se convertesse e pregasse o evangelho para o restante do mundo. Só que a maioria dos judeus não o aceitaram como Cristo.
Cristo. Então, ele foi rejeitado, crucificado, e apenas alguns, né, os 12 apóstolos e outros que foram se convertendo no caminho, que foram dando continuidade a esse ministério. Mas, a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, até mesmo os apóstolos se tornaram a igreja de Deus, né? Porque eles nasceram de novo. Lá em João 20:21, quando Jesus ressuscita, ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e fala para eles: agora eu vos envio, assim como o Pai me enviou. Então, a partir dali, eles nasceram de novo e eles passaram a ser a igreja de Deus, né? Então, o texto aqui de João 10, do 14 ao 16, mostra que essas ovelhas ainda, de outro aprisco, ainda não estão ouvindo. É algo que ainda vai acontecer. E aí sim haverá um só povo e um só rebanho, que é a igreja. Então Deus irá estabelecer aqueles de acordo como sempre que morreu e para os outros iguais, né? Então Deus irá estabelecer aqueles de acordo como sempre, né, pelos quais ele morreu, e vai produzir muitas mais pessoas, né, para esse rebanho. Então Jesus fala sobre isso. Ele está falando para judeus, e no versículo 16 Jesus está dizendo que tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Aqui ele está tratando a respeito da igreja. Então, novamente, a gente vê aqui uma separação entre judeus e igreja. Então, Jesus está falando sobre isso, né? Ou, por exemplo, lá em Mateus 16, é a primeira vez que a Bíblia vai falar sobre a igreja, sobre aquilo que no grego nós conhecemos e chamamos de eclésia, né? A primeira vez que nós vemos a eclésia, ela está lá em Mateus 16, do 15 ao 20, quando Jesus está conversando com o apóstolo Pedro, e ele vai dizer o seguinte: e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Amém? E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, né? A eclésia. Então aqui é a primeira vez que a palavra eclésia, igreja, aparece, e as portas do Hades não poderão vencê-la, ou as portas do inferno não poderão prevalecer. Isso aqui é interessante porque mais para frente a gente vai estudar sobre isso aqui, porque a palavra inferno aqui, ela não está falando a respeito do inferno, do Geena, né? Porque no original, no grego, existem 3 palavras para esse lugar, que é Geena, Hades e Tártaro, né? E o Geena é o fogo é o lago de fogo e enxofre. O Hades é essa região espiritual aonde nós estamos tratando aqui, porque Mateus 16 aqui está falando que as chaves do inferno e as portas do inferno não poderão vencê-la. O inferno aqui no original é Hades, não é Geena, né? Não é o inferno que vai ser julgado, Satanás, os ímpios e tudo mais. Então, aí Jesus fala: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra também será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém o que ele era o Cristo. Então, nós percebemos aqui que é a primeira vez que Jesus apresenta a igreja para os apóstolos, e eles não sabiam o que era, porque eles não tinham um pingo de conhecimento a respeito do que era a igreja. Então, quando a palavra igreja aparece, os discípulos ficam cheio de dúvidas, né? Criam uma interrogação na mente, no coração, porque eles não sabem o que é a igreja, eles nunca tinham ouvido essa palavra. Eles conheciam a palavra eclésia, porque na época do Império Romano, a eclésia era uma congregação, era uma reunião, uma assembleia, onde era tomada decisões importantes para o império naquela época. Então eles conheciam a eclésia dentro do conceito romano, mas não no conceito daquilo que Jesus iria instaurar a partir da sua morte e ressurreição. Então aqui é a primeira vez que Jesus fala sobre a igreja. Nem mesmo os profetas do Antigo Testamento profetizaram, nunca ninguém imaginou a respeito do mistério que estava oculto, que foi revelado a todos nós, né? E esse mistério que estava oculto e foi revelado a nós é a igreja de Deus. E Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 2, né? Isso aqui é muito poderoso e nós vamos falar muito sobre isso aqui, porque muitos estavam dizendo sobre quem Jesus era. Ele é o Elias, ele é o profeta, Belzebu. Mas quando Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? O que Pedro responde? Tu és o Cristo. Então Jesus devolve: e tu és Simão, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Então Pedro ali, usado por Deus, debaixo da revelação, ele entende quem Jesus é. Quando ele entende quem Jesus é, ele entende quem ele era. Isso aqui é uma revelação muito poderosa, porque quando nós compreendemos a realidade de quem Jesus é na nossa vida, também vamos entender a realidade de quem nós somos nele.
daquilo que nós fomos chamados para fazer, daquilo que nós fomos chamados para cumprir enquanto estamos aqui nessa terra. Assim como Pedro teve um grande propósito de instaurar o reino de Deus e de abrir as portas para que a igreja viesse, eu e você também temos um mistério a cumprir, um ministério, um propósito, sabe, a ser cumprido. Então Pedro dá uma revelação sobre quem Jesus é e recebe uma revelação de quem ele é. Quando nós olhamos para Jesus e entendemos quem ele é, de forma natural também vamos compreender quem somos. Esse texto é muito poderoso, ele faz uma citação, né? Depois de 4.000 anos, o povo está esperando um homem que Deus prometeu, no Éden, lá em Gênesis 3,15, e todos falaram desse homem, sabe? Ninguém imaginava que Jesus seria esse homem, que ele viria para trazer restauração para a terra. Então, os discípulos não tinham ideia do que Jesus estava falando. Ninguém tinha entendimento sobre isso. Os discípulos ficam com uma interrogação, eclésia. É a primeira vez que essa palavra aparece, né? E é interessante porque uma das expressões da palavra eclésia na Bíblia, no grego, é tirados para fora, aqueles que foram chamados para fora, sabe? Não é para ficar dentro, é para fora, é para alcançar aqueles que estão perdidos, é para alcançar aqueles que ainda não conhecem a respeito do seu futuro, sabe? É por isso que estudar escatologia vai além de ter um anseio por entender o fim ou por entender coisas que para muitos são difíceis de entender. Escatologia é a história da nossa vida, é a história do cristão, é a gente compreender de onde a gente veio e para onde a gente vai, é compreender que o seu futuro não é uma possibilidade, mas o seu futuro é uma certeza, é ter clareza a respeito de que você vai passar a eternidade com o seu Criador. É por isso que nós estudamos escatologia, é por isso que escatologia precisa estar na nossa vida diariamente. Não é um estudo que você tem que se interessar só porque está todo mundo falando ou porque está no assunto do momento, mas é um estudo que faz parte da sua vida. Essa é a sua história, sabe? E por que muita gente não entende? Porque a estrutura que existe, biblicamente falando, os impedia de ver. Os apóstolos não imaginavam, não entendiam o que era a igreja. Era uma realidade que nunca foi dita ou anunciada, sabe? Que nunca foi profetizada. É por isso que Jesus fala, as portas do inferno, no original, no grego, do Hades, não prevalecerão, sabe? Porque quando a gente olha para o conceito de inferno, de céu, como eu falei para vocês, né? No grego existem 3 palavras. Tártaro, que é um lugar de prisão, o Hades, que é uma região espiritual de mortos, e a Geena, que ainda não foi inaugurada, né? Tártaro, Hades e Geena. A Geena é o lago de fogo e enxofre, que no final de tudo vai ser inaugurado. Então, aqui em Mateus 16, está falando do Hades, de uma região espiritual onde as pessoas iam quando elas morriam no Antigo Testamento. Por exemplo, quando as pessoas morriam, lá em Lucas 16, 17, né, tem a história do rico e do Lázaro. Quando eles morrem, um vai para o seio de Abraão e o outro vai para o Hades, né? E ali eles estão separados por um grande abismo, porém eles estão conscientes, vendo o que está acontecendo do outro lado. E eles começam a se perguntar e a falar para Abraão. E o rico que está lá no Hades, ele pergunta se ele poderia voltar para avisar para os seus parentes que aquilo ali era uma realidade, que o mundo espiritual, né, é mais real do que o mundo natural, mas ele não podia fazer mais nada porque ele já estava naquele lugar. Então a gente percebe que existe uma região espiritual. É por isso que quando a gente fala sobre o inferno, muitas pessoas elas acham que o diabo ele é o rei do inferno, e não é. O inferno ele foi feito para condenar Satanás, os demônios e os ímpios que vão ser lançados lá, né, no último dia. Então, tem gente que pensa que o diabo manda no inferno, que ele mora lá e ele tem um trono. Só que a Bíblia não fala sobre isso. Isso é uma tradição católica que ela foi ensinada durante muito tempo de forma errada. Só que Jesus tomou a chave do inferno e da morte do diabo. Ele tomou e deu a autoridade para a igreja. E sabe por que as portas do inferno, as portas do Hades não prevaleceram mais? Porque na antiga aliança, né, antes de Jesus morrer e ressuscitar, quando a gente morria, a gente ia para o Hades, né? Aqueles que morriam sem fé no Antigo Testamento, que não eram justos da antiga aliança, iam para o Hades, e aqueles que morriam pela fé na antiga aliança, sendo justos diante de Deus, iam para o seio de Abraão. Só que quando Jesus morreu e ressuscitou, lá em Efésios 4, do 7 até o 11, mostra que Jesus vai até
as regiões inferiores da terra, e essas regiões é o Hades. Lá ele prega para os espíritos em prisão, de acordo com 1 Pedro 3,18, Jesus foi pregoar para os espíritos em prisão, e a palavra pregar, ela vem de uma expressão no original que fala sobre proclamação, anunciação. Então Jesus foi até o Hades para proclamar e anunciar quem ele era. Muitos acham que ele foi pregar para oferecer salvação, mas não é. Ali Jesus foi até o Hades para mostrar que ele é o Cristo, o ungido. Porque quando ele morre, ele vai até o Hades, mostra quem ele é, e a Bíblia fala em Efésios 4, do 7 ao 10, que ele vai levar cativo o cativeiro. E que cativeiro é esse? É o seio de Abraão. Ele leva todo o povo justo que morreu na antiga aliança, aqueles que morreram pela fé, servindo a Deus, pega esse povo e leva para o céu. Aqueles que morreram sem Jesus, sem Deus na antiga aliança, que não tinham fé, permaneceram no Hades, porém, aqueles que estavam pela fé lá justificados, como Abraão, Isaac, Jacó, todo o povo israelita que morreu sendo justo na antiga aliança, estava no seio de Abraão e foi levada para o céu. Por isso que Efésios 4, do 7 ao 10, fala que Jesus levou o cativeiro para o céu. Então, quando Jesus fala que as portas do Hades não prevalecerão mais contra a igreja, é porque Jesus nos deu a autoridade, porque hoje, quando eu e você morremos, né, se alguém morre hoje com Cristo sendo a igreja, essa pessoa não vai mais para o Hades, ela vai direto para o céu aguardar o dia, né, do arrebatamento para que ela volte, seja ressuscitada e se encontre com Cristo nas alturas. Isso aqui é um assunto que a gente vai falar depois, né? Mas eu e você precisamos entender que a partir de hoje, né, qualquer um que se converte a Jesus, que é a igreja, quando morre, não vai mais para o Hades. É por isso que as portas do Hades não prevalecerão mais contra a igreja, porque a igreja, quando ela morre hoje, ela vai direta para o céu esperar, né, o seu dia da ressurreição e o dia do juízo, que são assuntos que nós vamos falar mais para frente. Então, Jesus tomou a chave do inferno e da morte do diabo. Ele não tem nem a chave daquele lugar, sabe? Ele não mora no inferno. O inferno foi feito para condenar o diabo. A Bíblia diz que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele não é onipresente, né? Então, o diabo, ele está por aí, pelo mundo, né? Ele está nas regiões espirituais, rodeando o mundo, mas ele não está no inferno, ele não é dono do inferno, sabe? É por isso que o diabo ele fez festa quando Jesus chegou no inferno, né? Tem gente que fala isso, né? Que o diabo fez festa, mas não fez. O diabo não é dono de nada, sabe? Jesus ele foi lá para mostrar quem ele era, porque o diabo pensou que estava acabando com o ministério de Jesus, só que ele estava cooperando para um propósito muito maior. Tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que o diabo acha que está interferindo, mas às vezes ele está cooperando para aquilo que Deus quer fazer. E é isso que eu e você precisamos entender. Quando Jesus foi glorificado, sabe, ele foi exaltado naquele lugar. E ele leva consigo o cativeiro, leva consigo o seio de Abraão, os justos da antiga aliança, direto para o céu. É por isso que o Hades não prevalece mais contra a igreja, porque a igreja tem a autoridade. Hoje, quando alguém que é a igreja morre, vai direto para o céu. Então, é isso que eu e você precisamos entender. Se a gente vai para Isaías, por exemplo, 9, do 6 ao 7, diz, porque o menino nasceu, um filho se nos deu, né? E o principado está sobre os seus ombros. Ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, para a eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, e no seu reino para afirmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos, que fará isso. Então Jesus ele veio trazer para a gente essa paz, ele veio trazer para a gente essa justiça. Eu e você, que merecíamos receber uma condenação, recebemos justiça, porque essa é a posição que Jesus nos deu. É como 2 Coríntios 5:21, aquele que não tinha pecado se fez pecado, para que nele, eu e você, fôssemos feitos a justiça de Deus. Então ele levou sobre si a nossa condenação. O juízo foi sobre Jesus. Ele ressuscita, recebe o nosso juízo e troca de posição conosco, né? Ele leva a condenação e nós recebemos a justiça. Então é por isso que nós precisamos entender que nós estamos com a autoridade que Deus tem nos dado. Amém? Como diz Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, e eis que ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, me enviou para restaurar os contritos de coração, para proclamar a liberdade aos cativos e para
a abertura de prisão aos presos, para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Preste atenção como Deus é específico em relação ao que acontece em Jesus. Ele assume como realidade a ideia de que essas profecias são reveladas a ele. Lá em Lucas 4,16, quando Jesus entra na sinagoga para ensinar, ele vai abrir Isaías 61 e ele vai falar: aquilo que está escrito em Isaías está se cumprindo em mim, porque tudo se resume em mim. Eu estou vindo proclamar a libertação ao cativo, mas também vou anunciar o fim. Então em mim vocês vão encontrar liberdade para tudo, sabe? Os profetas falavam sobre a primeira vinda, um menino vos nasceu, Isaías 9, mas também fala sobre a segunda vinda, para que venha o seu governo e venha a paz sobre o trono de Davi, assim como diz em Isaías 61. O mesmo profeta que profetizou no capítulo 9 de Isaías sobre a primeira vinda é o mesmo que profetiza a sua segunda vinda, aonde ele virá para julgar com justiça, equidade e retidão. Deus sempre foi pontual em anunciar a primeira vinda, então ele também é pontual para anunciar a segunda vinda de Jesus, sabe? Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo que nós falamos aqui nessa aula e que cada coisa que foi ensinada fique no seu coração. Amém? Não se esqueça de compartilhar essa aula com amigos para que mais pessoas sejam edificadas com cada ensino, com cada conteúdo que nós estamos tendo aqui, né? Se inscreva no nosso canal, não deixe de deixar o like, comenta aqui o que você está achando de cada aula, se você tem alguma dúvida, porque eu vou olhar nos comentários e, se possível, vou responder aqui nas aulas, ou se não, né, me chama lá no Instagram, @ianfreitas.br, porque lá eu vou poder falar diretamente com você. Então que essa aula te abençoe, fique na paz e até a próxima aula em nome de Jesus.